Fala galera! Por incrível que pareça, alguns inscritos me pedem para falar de filmes românticos. Um pedido um tanto quanto absurdo, porém, estou numa fase benevolente, feliz com a gravidez da minha esposa, então vou aproveitar o Dia dos Namorados para atender essas pessoas com confissões de um viciado em pornografia. Calma, muita calma. Eu sei que esse título é assustador, mas não se deixe enganar pelas aparências. O filme é puro romantismo. O que o protagonista faz para reconquistar o grande amor de sua vida, poucas pessoas teriam coragem de fazer. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Confessions of a Porn Addict é uma produção canadense de 2008 que na época do seu lançamento foi muito mal recebida. A obra foi vendida como um documentário sério que estava disposto a discutir um assunto sério que aflige algumas pessoas. Segundo estudos científicos, quem sofre desse problema, vício em pornografia, apresenta um grau de dependência tão grande quanto alcoólatras ou viciados em drogas. Acontece que Confessions é um um documentário falso que brinca com o tema, faz piadas pesadas, inclusive, algo que acabou incomodando não só a patrulha do politicamente correto, mas também o incauto que comprou o gato por lebre. O que é uma pena, porque por trás de todo o humor há sim uma história romântica. O título, infelizmente, faz parecer que estamos diante de uma aventura solitária, digamos assim, mas a trama não é tão simplória. Há todo o esforço de um homem em superar, lidar com uma grave condição para conseguir reconquistar sua esposa. Vai assistindo que daqui a pouco você vai entender. Um dos idealizadores dessa maluquice é o comediante canadense Spencer Rice. Lá em seu país, ele é bastante conhecido, protagoniza uma série de TV desde 2002, Kenny vs Spenny, um programa bem maluco, cheio de competições bizarras. E a tônica da série é muito parecida com a do filme, o mesmo nível de grosseria. Na trama, Rice interpreta Mark Tobias, um sujeito cujo vício incontrolável por filmes pornôs acabou lhe trazendo terríveis consequências. Ele perdeu o emprego, perdeu os amigos e até mesmo a esposa, Feliz, que era seu último porto seguro, visto que o cara há tempos já havia se distanciado de sua família. Após ser flagrado batendo uma numa videolocadora, um local público, o Mark, com medo de ir parar no Chilindró, convoca seu amigo de longa data, o filmmaker Duncan Christie, para lhe ajudar. A intenção do Mark é fazer um documentário sobre sua vida no intuito de comover as autoridades. Para tanto, o Duncan e sua equipe de filmagem se mudam de Malicuia para a casa dele e passam a gravá-lo 24 horas por dia, não só mostrando sua condição, sua dependência pela bronha, mas também seus esforços em superá-la. Apesar da motivação ter surgido por conta do medo de ser preso, o Mark, do fundo do coração, espera mesmo conseguir se livrar do vício e trazer a ex-esposa de volta. As gravações da rotina do cara são pra lá de hilariantes. Ele tem uma coleção caprichada de filminhos para todas as horas e espalhados pelas estantes da residência, há também muitos rolos de papel higiênico. Num dos seus tresloucados depoimentos, ele diz, olhando para a câmera, que é uma espécie de máquina de se masturbar, que tem uma cota de sêmen que precisa gastar por dia. E com abstinência, decide então correr para consumir essa energia de algum modo. Os dias vão passando e Mark parece estar mesmo entrando nos eixos, até ser flagrado tocando uma dentro do carro, escondido para não ser filmado. Depois dessa, seu amigo cineasta lhe convence a procurar ajuda, porque sozinho ele não vai conseguir superar o vício. O Mark passa a participar de um grupo de apoio que funciona mais ou menos como Alcoólicos Anônimos. Ele tem direito a um padrinho, o Bob, um cara que está lá há mais tempo, uma pessoa com quem o Mark pode contar todas as horas, pode ligar durante uma crise, enfim. Eu estou rindo porque eu lembrei de um trecho onde o Mark, no meio da noite, telefona para o
Bob, dizendo que está para explodir, que não está aguentando mais. E o Bob vai até a casa dele e, depois de acalmá-lo, lhe dá de presente uma espécie de gaiola para o pinto, um troço com cadeado e tudo que não permite ereções. E o filme prossegue com uma piadinha aqui, outra ali, sem prometer reviravoltas, até que a história dá uma guinada surpreendente. Numa das reuniões do grupo, o Mark resolve mostrar para os colegas uma fotografia da ex-esposa e um dos presentes reage como se a tivesse reconhecido. No encontro seguinte, o homem traz um vídeo pornô onde a ex-mulher do Mark aparece. Após a separação, a Felice decidiu ingressar na indústria X-rated. A reação do Mark é a pior possível. O Duncan, então, o convence a viajar de Toronto até a Califórnia para não só reencontrar a ex-mulher, mas também convencê-la a abandonar a carreira de pornstar e reatar com ele. Por conta dos muitos perigos presentes nessa jornada, as muitas tentações, o padrinho Bob decide acompanhar a trupe. Uma vez nos Estados Unidos, eles vão para o San Fernando Valley, também conhecido como San Pornando Valley, região ao sul da Califórnia, onde estão localizados os estúdios de filmes adultos. Após seguir uma série de pistas falsas, eles finalmente descobrem que a Felice está trabalhando para a Extreme Associates, empresa cujo proprietário é o Robert Black, um cara que já está no ramo há muitos anos, interpretado no filme pelo próprio Robert Black. Sem conseguir ter acesso à sua esposa, o Black não está muito a fim de colaborar com o Mark. Ele bola um plano mirabolante: entrar disfarçado durante as gravações do próximo filme da Felice. Acontece que a moça vai participar de uma cena de bukkake. Para quem não está acostumada com esse universo de putarias, vou tentar explicar aqui o que é um bukkake, com todo o cuidado do mundo, evidentemente, para não ferir as regras da plataforma. Essa palavra de origem japonesa é utilizada no métier para descrever uma cena onde uma mulher vai contracenar com vários caras. Muitos caras ao mesmo tempo, mas só vai rolar bola gato. E no final, todos eles vão no rosto dela. Conseguiu entender aí, mais ou menos? Então, e o Mark vai lá, entra na fila, preenche uma ficha para participar, aguarda a sua vez e na hora H revela sua identidade e se declara para a mulher no meio daquela catarrada toda de rola. E não só isso, beija sua esposa apaixonadamente após ela lhe dizer que o aceita de volta. Muita gente vai ver esse trecho e escrever aqui nos comentários dizendo que o lugar de Confessions era lá no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. Pode até ser o caso, porém, convenhamos que uma demonstração de amor maior do que essa você jamais verá numa comédiazinha romântica made in Hollywood. Então, se você está planejando uma noite especial, pretende surpreender sua parceira, seu parceiro, convide ele para assistir junto com você Confessions of a Porn Addict. O longa-metragem está disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube, com restrição de idade, evidentemente, por conta do seu conteúdo. Assista apenas se você ou vocês tiverem mais de 18 anos, ok? Achou bizarra essa indicação de filme? Espere só para ver o que eu estou guardando para o Dia dos Pais. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante para trazer relevância ao canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos zoeiras através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!